Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema Teoria da Firma. Então, já comentamos uma primeira parte lá na aula da semana passada e agora vamos dar continuidade a esse tema, que é muito importante para tomadas de decisão dentro de uma empresa. Então, aqui fica o meu e-mail de contato, qualquer dúvida podem entrar, mandar suas dúvidas, tá bom? Como conteúdo programado para a aula de hoje, nós vamos trabalhar 2 pontos. Então, inicialmente a gente vai ver alguns exercícios sobre a teoria da firma, então sobre os conceitos que vimos na aula anterior. Eu vou fazer com bastante calma e dando espaçamento de tempo para que a gente consiga ter um diálogo aí no chat, tá bom? Então, vão acompanhando e vão conversando comigo para que a gente consiga entender perfeitamente esses exercícios. Depois que a gente terminar esses exercícios, vamos partir para um segundo ponto, que é a maximização dos lucros. Lembrando que vimos na aula passada que o objetivo da empresa é obter lucro. E do ponto de vista da economia, é o que? Maximizar esse lucro. Então, vamos começar a nossa lista de exercícios. Então, temos aqui a nossa primeira questão, que ela diz o seguinte: a sua tia está pensando em abrir uma loja de ferragens. Ela estima que lhe custaria 500 mil por ano alugar um imóvel e comprar os estoques para essa empresa. Além disso, ela teria que abrir mão do seu emprego de contadora, em que ela já ganha 50 mil reais por ano. Considerando essa situação aqui, vamos então responder a pergunta de letra A e de letra B. Então vamos lá. Iniciando com a questão A. Defina o custo de oportunidade. Percebam que é uma questão de definição. De algo, então de qualquer bem ou serviço, é o que deve ser abandonado para adquiri-lo. Ela fala das nossas escolhas. Então, para que fique mais fácil a gente entender essas escolhas, é só a gente lembrar daquele gráfico que foi apresentado na primeira aula. Esse gráfico ele nos mostra essa diferenciação entre os economistas e os contadores. Então, aqui percebemos que o custo de oportunidade total ele é formado por 2 custos diferentes. Os custos explícitos mais os custos implícitos, do ponto de vista da economia, e que é o ponto de vista que vamos trabalhar. Já no caso dos contadores, eles avaliam apenas os custos explícitos. E relembrando, os custos explícitos, eles são aqueles custos que a empresa desembolsa dinheiro. Então, ela precisa gastar para comprar, para concretizar ou produzir alguma coisa. No nosso exemplo, são esses 500 mil que ela vai estar gastando no aluguel do imóvel e também na compra do estoque. Já os custos implícitos, eles são aqueles que não vão envolver o gasto de dinheiro. Porém, você vai deixar de ganhar. Então, aqui nesse nosso exemplo, no caso da sua tia, seria o quê? Ela vai deixar de ganhar 50 mil por ano, porque ela vai deixar o emprego dela para, então, ir trabalhar, abrir a loja de ferragens. Então, recapitulando,
O custo de oportunidade são as nossas escolhas, então tudo que a gente deixa, abandona para que conseguir obter uma produção. Esse custo de oportunidade ele é formado pela somatória dos custos explícitos mais os custos implícitos. Isso da visão dos economistas, e é o que a gente está estudando. E assim a gente consegue responder essa pergunta. Ficou clara essa diferença entre custos implícitos e custos explícitos? Eu vou deixar aqui passar 1 ou 2 minutinhos para que a gente consiga conversar aí no chat, tá bom? Qualquer dúvida, coloquem aí que eu já vou respondendo para vocês. Então, eu acho que já deu tempo da gente fazer as nossas colocações aqui do lado no chat sobre a diferença, sobre essa dúvida do que são os custos de oportunidade e como eles são formados principalmente. Então, lembrem das nossas escolhas. Então, no nosso caso da tia de vocês, né, a gente deixa 500, ela deixa de ganhar 550 mil por ano, que encaixa aqui nos nossos custos implícitos, e além disso ela tem um custo, vai ter um custo anual de 500 mil reais para alugar esse imóvel e para comprar o estoque para a loja. Então isso se encaixa, esses 500 mil, nos custos explícitos, que vai sair dinheiro do bolso. Vamos avançar então para a nossa questão B, que diz o seguinte: qual é o custo de oportunidade de sua tia de operar uma loja de ferragem por 1 ano? Então, percebam que ele quer o custo de oportunidade. Se ela acha que consegue vender 510 mil em mercadorias por ano, ela deveria abrir essa loja? Explique. Então, vamos com calma nessa questão e vamos avaliá-la por segmentos. Então, o primeiro ponto é, gente, qual que é o custo de oportunidade para abrir essa loja de ferragens? Então, aqui, ó, já vimos o que é um custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade é a somatória de 2 custos, os explícitos e os implícitos. E agora a gente só precisa fazer a conta. Quanto custa para... Qual o custo explícito que ela teve? 500 mil reais. Então, 500 mil mais o custo implícito, que é 50 mil, ela teve um custo de oportunidade de 550 mil. Que está aqui na nossa resposta. Então, o custo de oportunidade da administração da loja de ferragens
é de 550 mil. Lembrando que foi a somatória dos custos explícitos mais os custos implícitos. Então, até nesse momento está fácil fazer esse cálculo do custo de oportunidade. Me digam aí se vocês entenderam como fazer esse cálculo, entenderam porque os 500 mil está no custo explícito e porque os 50 mil entra lá no custo implícito? Me digam aí do lado. Mas avançando, enquanto isso, para a segunda parte da pergunta, ela diz o seguinte: se ela achar que conseguirá vender 510 mil em mercadoria por ano, ela deveria abrir essa loja? Explique. Bem, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, quem são esses 510 mil reais aqui? Vocês concordam comigo que eles representam a nossa receita total? Lembrando lá da aula passada que receita total é tudo que eu consigo ganhar de dinheiro. Então, é todo aquele montante que uma empresa vai receber pela venda dos seus produtos. Então, toda a parte de produção e venda, tudo que ela conseguir vender e entrar de dinheiro, então tudo que ela receber dos seus produtos vendidos, é denominado receita total, que são os nossos 510 mil reais aqui. E se eu já sei, gente, com a primeira etapa aqui, que essa empresa... Tá, as minhas cachorras quase se mataram, vamos voltar aqui à questão. Então, se eu já sei que eu tenho um custo da minha empresa de oportunidade, que calculamos aqui, que é 550 mil, então esse daqui é o meu custo. Então, esse aqui é o meu custo total. Essa empresa vai dar lucro? Então, é só a gente jogar naquela formulazinha que é do lucro total. Então, lucro total vai ser igual a receita total, que é aqui 510 mil. Então, receita total menos o custo total. Então, nesse exemplo, essa empresa não vai me dar lucro, porque 550 menos 510, eu vou ter um lucro negativo, então menos 40 mil reais. Então, como resposta, a gente tem aqui, ó, o custo total de oportunidade é 550 mil, como vimos aqui em cima. Excedente a receita projetada, que é só de 510 mil. E por isso, ela não deve abrir essa loja, pois o lucro econômico dela vai ser negativo. Então, como a gente calcula esse lucro? É naquela nossa fórmula, deixa eu escrever aqui para vocês. Então, lucro total, escrever com mouse é um pouco difícil, é igual a nossa receita total menos o custo total. E jogando nessa fórmula, a gente percebe que a tia de vocês não deveria abrir essa empresa. Ficou claro essa questão, letra B? Eu vou dar também 2 minutinhos para que a gente converse aí no chat e tire qualquer dúvida. Mas ela é uma questão bem simples. E percebam, gente, que mesmo que essas informações elas pareçam bem simples e bem ilusórias, na verdade, ilusórias não, só bem simples, poucas informações, mas na verdade elas são fundamentais para que vocês tomem decisões, tanto para abrir um negócio pessoal, quanto para sugerir ao produtor rural, para uma empresa rural, se ele deve abrir realmente um negócio ou se ele deve se manter naquele negócio, naquela produção.
Então, percebam que por meio dessas informações bem simples, entre aspas, tá bom? Então, vou dar os 2 minutinhos e a gente conversa aí do lado. Então, eu acho que já deu tempo para a gente dar uma conversada aí no chat e vamos avançar para o nosso segundo exercício. Ok, gente, vamos então para a nossa segunda questão. Então, temos o seguinte: um pescador profissional observa a seguinte relação entre o número de horas que passa pescando e a quantidade de peixes que ele consegue pescar. Então, essa relação está aqui descrita na tabelinha. Então, a quantidade de horas que ele pesca e em relação à quantidade de peixes que ele consegue pescar, né, em quilos. Frente a essas informações aqui, qual que é o produto marginal de cada hora gasta pescando? Então, o que a gente está querendo nessa questão é saber o produto marginal de cada hora pescada. Relembrando a definição de produto marginal, esse é igual ao aumento da produção que resulta em uma unidade adicional do insumo. Quando eu falo insumo, nesse nosso exemplo, é a quantidade de horas desempenhada pelo pescador em relação à quantidade de peixes pescados. Sabendo disso, vamos agora para a nossa tabelinha visualizar isso numericamente. Então, quando o número de horas sobe de 1 hora para 2 horas, a quantidade de quilos de peixes também vai subir, de 10 para 18 quilos de peixes pescados. Desse modo, o produto marginal da segunda hora trabalhada vai ser igual a 8 quilos de peixes pescados. Como que eu obtive esses 8 quilos? É bem simples. Vocês vão pegar a quantidade 18 e vão diminuir pela quantidade de 1 hora, que é 10. E aqui vamos ter, então, nossos 8. Eu falei 18 ou 8? É 8. 8 quilos de peixe pescados. E isso nós vamos fazer para todas as horas, pulando de uma em uma. Então, evoluindo de uma em uma, já que a gente quer calcular o produto marginal. E ele é o quê? É o aumento de uma unidade desse nosso insumo. Então, me digam aí do lado, qual que é
o produto marginal quando eu saio da segunda de 2 horas para 3 horas de pescaria? Qual que é o meu produto marginal? Escrevam aí do lado, vou deixar uns segundinhos para vocês me responderem. Então, lembrando, 3 horas eu vou sair de 24 quilos para 18 quilos. Ou então, ao contrário, eu vou evoluir. Eu pescava antes 18 quilos quando eu estava em 2 horas. E quando eu passo a pescar 3 horas, eu consigo obter 24 quilos de peixe. Qual que é o meu produto marginal para a terceira hora de pescaria? Vamos lá, vou deixar uns 10 segundinhos para vocês. Me respondam aí do lado. Lembrando que vocês têm todas essas respostas lá no material, né? Já está a tabelinha pronta. Mas façam aí. Muito bem, quem respondeu 6 unidades marginais. Então, eu tenho 6 quilos quando eu passo para a terceira hora. E isso vamos fazer para todas essas variáveis, para todos esses pontos, e vai dar a seguinte tabelinha. Então, produto marginal vai ficar da seguinte forma. No primeiro ponto, do 0 horas, é inexistente, porque eu não estou vindo de lugar nenhum, então eu inicio com 0. Se eu inicio com 0, eu não tenho margem, não tenho produto marginal. Então, é neutro. No segundo momento, que eu vou sair de 0 horas para 1 hora, qual que é o meu produto marginal nesse caso? 10 menos 0, 10. Então, eu tenho uma produção de 10 quilos de peixe para a minha primeira hora de pescada, de trabalho. Se eu vou de 1 para 2, a gente já falou, são 8 horas. De 2 horas para 3 horas, nós temos então 6 quilos de produto marginal e assim por diante. Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida como calcular esse produto marginal? Falem aí do lado que a gente vai conversando, tá bom? No chat. E percebam, gente, que agora que a gente conseguiu preencher a coluna de produto marginal, fica bem claro um outro fator, que é o comportamento desse produto marginal. Então, observem que à medida que o meu número de horas vai aumentando, então eu saio de 0 para 5 horas, o meu produto marginal vai caindo. E isso, vimos lá na aula passada que tem um nome, que é esse comportamento é denominado de produto marginal decrescente, que é a característica do produto marginal de um insumo diminuir à medida que a quantidade de insumo aumenta. Então, é exatamente isso. O meu insumo é a quantidade de horas, que à medida que ela vai aumentando, eu vou obtendo a diminuição do meu produto marginal. E isso acontece, gente, porque eu não consigo manter um rendimento da minha produtividade. Porque o produto marginal mostra isso, ele vai mostrando quanto eu produzo quando eu saio de uma unidade para 2 horas trabalhadas. Então, eu vou produzir aqui 8 horas. Se eu saio de 2 horas para 3, eu estou produzindo mais 6 quilos de peixe e assim por diante. Isso é importante, principalmente porque isso acontece, né? Principalmente porque a gente está falando de
curto prazo. Então, lembrem da definição de curto prazo que só uma variável vai ser alterada. Nesse caso aqui, é as nossas horas trabalhadas. Então, o equipamento de pesca desse pescador continua o mesmo. A única coisa que muda é que ele está dedicando mais horas nesse trabalho. Então, ele só tem um barco, ele só vai ter uma vara de pescar. E isso impede que esse crescimento seja maior, porque a única variável no tempo de curto prazo nesse caso aqui nosso, as horas trabalhadas. Lembrem que lá na nossa aula anterior, para ficar mais claro, a gente falou também, deu um exemplo da fábrica de biscoitos. E na fábrica de biscoito, o que variava era o número de trabalhadores. Então, lá naquele caso, quando eu aumentava muito o número de trabalhadores e a minha fábrica continuava com a mesma estrutura, isso é, tinha a mesma quantidade de forno elétrico, de colher, de panela, quanto mais funcionário eu tinha, chegava numa hora que um funcionário atrapalhava o outro. Então, acabava sendo menos produtivo aumentar o insumo trabalhadores, naquele caso dos biscoitos. E a mesma coisa acontece aqui. Eu vou aumentando as horas, mas chega um momento que começa a ter obstáculo. Só aumentar as horas não me dá uma produtividade muito grande. Ok? Ficou entendível o que é o produto marginal e como calcular ele? Porque essa questão era apenas para fazer essa tabelinha aqui, essa coluna na nossa tabela. Eu vou dar 2 minutinhos para a gente tirar qualquer dúvida ali no chat, tá bom? E se vocês escutarem música de fundo, é do vizinho. Então, eu vou dar mais 1 minutinho para a gente ir conversando aí do lado sobre se tem alguma dúvida, como fazer o cálculo do produto marginal. Lembrem que sempre que a gente fala de marginal, produto marginal, a gente está avançando uma unidade. Então, eu vou sair sempre do 4 para o 5, do 1 para o 2, do 0 para o 1. E nunca vou avançar aqui do 1 para o 4, por exemplo. Tem que ser de 1 em 1, em relação ao nosso insumo, que é o item variável, nesse nosso caso são as horas, e em relação à quantidade produzida, tá bom? Eu acho que tá ok essa parte. Vamos conversando aí no chat. E vamos avançar para a nossa terceira e última questão. Aqui, então, nós temos o nosso terceiro exercício que diz o seguinte. A Queijo Mais é uma agroindústria que produz queijos e os vende de porta em porta. Eis a relação entre o número de trabalhadores e a produção dessa queijaria em um determinado dia. A primeira questão é: preencha a coluna do produto marginal e que padrão pode ser identificado e como você explica isso?
Vamos partir para preenchimento. Vocês acabaram de ver um exercício idêntico a esse, então fica bem fácil. Lembrem, produto marginal, eu estou saindo de um produto para o segundo. Então, aqui eu saio de uma produção de 50 menos 20 e eu vou ter o meu resultado. Então, preencham aí, vou dar um tempinho para vocês colocarem esses dados no material de vocês. Percebam, a primeira linha aqui, ela é inexistente, porque não existe um produto marginal antes do zero, então não tem como a gente fazer esse cálculo aqui. E do resto é idêntico à questão anterior. Mas a nossa pergunta pede para preencher e também pede que padrão pode ser identificado e como você explica isso. Gente, percebam que à medida que o número de trabalhadores vai aumentando, então eu saio de 1 e vou aqui para 7 trabalhadores, o meu produto marginal ele decai. Então, eu tinha 20 de produto marginal, agora eu vou ter só 5 de produto marginal para o sétimo trabalhador. Isso daqui é denominado produto marginal decrescente, idêntico ao que a gente viu na questão anterior. E como que a gente explica isso? É aquele fator que quando a gente mantém as outras variáveis fixas e só altera uma das variáveis, que aqui é o número de trabalhadores, um trabalhador acaba atrapalhando o outro dentro daquele espaço. E por isso esse meu produto marginal acaba decaindo. E isso pensando em curto período de tempo. Ok, vamos para a letra B, então. Aqui, mantendo, então, a mesma tabela, indo para a questão B, vocês vão, então, preencher aí no material de vocês as colunas que a gente já vai fazendo, né? Tentem fazer sozinhos, na dúvida, vocês voltem aqui nesse exercício e vejam o que vocês estão errando, se acertaram ou não, tá bom? É importante forçar esse raciocínio. Então, a questão B pede o seguinte: um trabalhador custa R$100 por dia e a empresa tem um custo fixo de R$200. Use essas informações para preencher a coluna do custo total. Lembrando, como a gente calcula o custo total? Custo total é igual ao custo fixo mais o meu custo variável. Quem que é o meu custo fixo nessa empresa? Quanto que é? É R$200. E qual que é o meu custo variável? É R$100 por trabalhador. Então, como que eu vou fazer esse cálculo para preencher essa coluna aqui de custo total? Eu vou, então, jogar o custo total igual aos meus R$200 de custo fixo, mais o número de trabalhadores vezes o custo variável. Lembra que ele falou aqui que cada trabalhador custa R$100? Então, como exemplo, vamos preencher essa tabela. Temos aqui, então, ó, na primeira linha, eu tenho R$200 de custo. Me falem, por que existe esses R$200 de custo? Porque, independente se a fábrica está funcionando ou não, se a empresa está funcionando ou não, eu tenho que pagar os meus custos fixos. E a partir daqui, a gente vai conseguir preenchendo, acrescentando o custo variável. Então, observem, gente, como que é fácil. Então, se eu tenho um trabalhador, eu tenho que colocar R$200 de custo fixo mais o meu custo variável, que é igual a 1
se eu tenho um trabalhador, né? Então, 1 vezes 100, que é igual a 100, né? Vai dar 100, mais 100 mais 200 é igual a 300. E assim eu faço para todos esses trabalhadores. Então, aqui, ó, só substituindo o número de trabalhadores, primeiro façam essa multiplicação e depois somem esse resultado com o número do custo fixo. Então, vocês vão obter o nosso custo total. Preencham isso na tabelinha de vocês. Agora, para a gente preencher a coluna de custo total médio, porque é o que está pedindo aqui, ó, na C, preencha a coluna do custo total médio. Desconsiderem a sequência da frase, então não precisam responder essa parte aqui, porque a gente não viu essa característica de padrão, porque ia exigir visualização de gráfico. Já tá bom entender esses princípios aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos preencher essa coluna de custo total médio. Para preencher ela, é muito simples. Então, a gente vai usar uma continha, que é o custo total médio vai ser igual custo total dividido pela quantidade produzida. Então, aqui pela produção. Então, quanto que fica? Escrevam aí para o lado para mim. Eu quero saber o custo total médio da primeira linha. Ele existe? Ele não existe? Muito bem, quem falou que ele não existe. Então, aqui é um tracinho. Agora, me respondam. Quanto que é o custo total médio quando a gente fala de um trabalhador? Então, eu vou pegar o custo total e vou dividir pelo número de produtos que esse um trabalhador consegue fazer. Qual o resultado? Quem falar primeiro aí, ganha um parabéns. Vamos ver. E isso, gente, é para todas as linhas, tá? Então, preencham aí no material de vocês. E aí, tive muitos acertadores, sei lá, muitas pessoas que acertaram a questão. Quem marcou aí, conseguiu entender? Deixa o ok aí no chat, vamos conversando. Mas percebam que o custo total médio é bem simples de calcular. E a importância da gente ter calculado o custo total. Porque só assim a gente consegue fazer esse cálculo, tá bom? Agora vamos então para a nossa última coluna, que é o de custo marginal. Já dei até uma cola aqui para vocês. Então, como que a gente vai fazer para calcular, preencher essa coluna de custo marginal? Prestem atenção, porque custo marginal costuma ser a parte que mais dá dor de cabeça, que os alunos mais têm dificuldade, tá, em interpretar. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, lembrando que custo marginal é igual ao aumento do custo total decorrente da produção de uma unidade adicional. Sempre que eu falo de marginal, então custo marginal, receita marginal, vai ser essa uma unidade adicional. O que significa isso? Que eu vou avançar de um trabalhador para 2 trabalhadores. E quanto, nesse nosso exemplo, os trabalhadores são os nossos insumos, né? Então, quanto que essa alteração na margem de uma unidade vai influenciar no meu custo marginal? Para fazer isso, o que a gente vai utilizar é essa fórmula aqui. Então, custo marginal
é igual a variação, esse triângulozinho aqui é a letra grega delta, e ele significa variação do custo total dividido pela variação da quantidade. O que isso significa? Como que a gente calcula isso? Quando eu coloco esse delta aqui, eu quero a variação, eu quero o valor que vai me dar aqui, ó, da variação, então, do custo total, né? Vamos aqui em custo total, da variação dessa margem aqui, de um item para o outro. Então, a variação de 400 para 300 é igual a quanto? Muito bem, 100. Já a variação da quantidade vai ser igual a quanto? Se eu sair de um trabalhador para 2 trabalhadores, eu vou vir aqui na minha quantidade, que é a minha produção. Então, lembra? Quantidade é igual a produção. E vou fazer vou conferir qual que é a variação. 50 menos 20. Muito bem. 30. E como que eu vou calcular, então? 100, que é a variação da quantidade do custo total, dividido por 30, que é a minha variação da quantidade, de 1 para 2 trabalhadores, tá bom? Ela vai entrar aqui. Quanto que deu esse resultado? Joguem aí para mim. Vamos ver se vocês estão espertos na calculadora. Muito bem, quem acertou então? Aqui, o custo marginal de quando a gente sai de um trabalhador para 2, para o segundo trabalhador é de R$ 3,33. Façam isso para todos os valores, é o mesmo esquema. Então, tentem fazer em casa, façam com calma, tá? Façam cada um para que a gente consiga, para vocês conseguirem fixar esses valores, tá bom? Gente, e um fator muito importante é que não adianta nada saber calcular se vocês não sabem o que significa custo total médio e custo marginal. O que essas colunas aqui, o que esses resultados eles estão me trazendo de informação? Então, ó, o custo total médio, ele vai estar me falando, esses dados aqui, eles representam quanto que custa fazer uma unidade típica do meu produto. Então, gente, eu tenho, por exemplo, um custo de R$ 15 para produzir cada unidade desse produto específico. Faz de conta que é café. Então, eu tenho R$ 15 de custo para cada cafezinho que eu vou produzir. Já o nosso custo marginal, ele vai me falar quanto vai custar para aumentar essa produção em uma unidade. Lembra, estamos falando de marginal, então ele vai pulando de 1 em 1. E ele está me trazendo quanto que eu vou gastar mais para produzir essas unidades, tá bom? Então, aqui nesse caso dos R$3,33, eu teria esse valor a mais para produzir os meus 50 produtos quando eu aumento o segundo trabalhador, tá bom? Então, agora que já revisamos alguns exercícios que são referentes à aula passada, da semana passada, vamos dar início ao nosso segundo tópico, que é a maximização dos lucros de uma empresa competitiva.
Meus queridinhos, façam uma correção no material de vocês e risquem a palavra empresa, que está escrito aí no material, e escrevam no lugar mercado competitivo. Então, o que é um mercado competitivo? Vocês já viram o que é um mercado competitivo lá nas aulas anteriores, e aqui a gente só vai relembrar os principais pontos. Lembrem que mercado competitivo também é chamado de mercado perfeitamente competitivo. E esse modelo, esse tipo de mercado, ele possui duas características que são fundamentais. Então, esses dois primeiros pontos aqui. E quais são essas características? Primeiro, há muitos compradores e vendedores no mercado. E o segundo ponto é, os bens oferecidos pelos diversos vendedores são, em grande escala, o mesmo. E é por causa dessas duas características aqui, então, de produtos muito similares, aí sempre lembrem de grãos, soja, milho, leite, carne, e também de existir uma quantidade extremamente grande de compradores e vendedores, é que nessa situação, então, esses compradores e vendedores individualmente, eles têm um impacto insignificante sobre o preço do mercado. Lembra lá que a gente conversou que um produtor sozinho ou um comprador sozinho, ele não vai conseguir influenciar o preço dos bens. E por isso que cada comprador e cada vendedor toma o preço do mercado. O que é isso? Ele tem que seguir o que o mercado vai determinar. Então, eu sozinha, eu produtora de leite sozinha, não vou conseguir influenciar o preço do mercado. Tanto que fizemos um exercício sobre isso, né? Então, o que vai acontecer é que esses produtores e consumidores vão acabar aceitando o preço que o mercado vai estipular. Tá, vamos exemplificar isso para ficar totalmente claro. Imagine então o mercado de produção do milho. Então, o mercado produtivo do milho. Nenhum comprador individual de milho vai ser capaz de influenciar o preço do milho, porque cada comprador adquire uma pequena quantidade em relação ao tamanho do mercado. Então, se eu vou lá comprar milho ou se eu deixo de comprar milho, isso vai ser indiferente para influenciar o preço do mercado do milho. E a mesma coisa acontece, gente, com os vendedores. Então, um vendedor só ou um grupo pequeno de vendedores não é capaz de influenciar esse preço do mercado. Então, eles acabam vendendo o seu produto pelo preço que já é determinado. E um fator importante é que, como os vendedores estão obedecendo um mercado, já que ele sozinho não consegue fazer essa influência, ele vai vender pelo preço que está lá determinado. Porém, se ele quiser aumentar o valor do produto, o que vai acontecer é que as pessoas vão trocar de fornecedor. Então, vão deixar de comprar dele e comprar do fazendeiro vizinho. Então, percebam, gente, que os compradores e os vendedores, dentro de um mercado competitivo, eles vão precisar aceitar o preço que o mercado determina. E por causa disso, eles são chamados de tomadores de preços. E como eu disse, isso vale para muitos exemplos de empresas e principalmente as empresas do agronegócio. Então aqui na fotinho são exemplos de vários grãos, então milho, feijão, ervilha, todos são
dentro de um mercado competitivo. Então, existem vários produtores que produzem essas mercadorias e ele sozinho não é capaz de estipular preço. E a mesma coisa vale para o mercado do leite, para o mercado da carne, ovos e assim em diante, tá bom? Um produtor só não consegue sozinho determinar o preço do mercado. Ele não consegue influenciar nesse preço de mercado e por isso ele é um tomador de preço. Ele toma o preço do mercado para ele. Além dessas duas condições que são fundamentais, existe uma terceira, que é as empresas podem entrar e sair livremente do mercado. Não é necessário que isso ocorra para que a gente tenha uma empresa, um mercado competitivo, então uma empresa competitiva nesse mercado, porém isso é um fator importante se a gente considerar o longo prazo, que durante o longo prazo você consegue comprar uma fazenda de leite, você consegue produzir leite, ou então você consegue deixar de produzir esse produto, tá bom? E agora, só revisando o que é o principal objetivo de uma empresa, lembrem que é a obtenção de lucro e do ponto de vista da economia é essa maximização do lucro. Nesse caso específico, na nossa disciplina, vamos trabalhar com empresas competitivas, porque é o maior grupo das empresas no agronegócio, tá bom? Então, as empresas elas têm como objetivo maior a maximização do lucro, seja no curto ou no longo prazo. E para calcular esse lucro, a gente utiliza a fórmula lucro total é igual a receita total menos custo total. E uma empresa desejando maximizar os seus lucros, ela vai escolher o nível de produção para o qual a diferença positiva entre a receita total e o custo total seja o maior possível. E isso é maximizar esse lucro. Não se desesperem, a gente vai ver exemplos numéricos à frente, tá bom? Então, como nosso exemplo, vamos utilizar uma fazenda leiteira que se enquadra perfeitamente dentro de uma empresa competitiva, como vimos agorinha. Então, essa fazenda é do Zezinho e produz uma quantidade Q de leite e vende cada unidade no mercado a um preço P. A receita total da empresa é preço vezes a quantidade produzida. Então, receita total é tudo aquilo que o produtor recebeu. Exemplo: um galão de leite é vendido por R$6. Considere aquele galãozinho de 2 litros. E a fazenda vende 1.000 galões, de modo que a sua receita total é 6.000. Então, 6, que é o preço, vezes a quantidade, que são 1.000 galões, é igual a R$6.000 de receita total. E é claro, gente, a fazenda do Zezinho é pequenininha em comparada a todo o mercado de leite. E é por isso que ele acaba aceitando o preço que é gerado pelas condições do mercado. Isso significa o quê, então? Que o preço do leite no mercado não depende da quantidade de litros que a fazenda do Zezinho fornece. Então, se o Zezinho dobrar a sua quantidade produzida, ele vai dobrar a sua receita total. Uma vez que esse preço do mercado vai se manter constante, independente da produção do Zezinho. Então, independente da produção de um indivíduo. Se o Zezinho deixar de produzir, o preço do leite ainda vai se manter o mesmo.
Então, agora chegamos na parte mais divertida dos nossos estudos, que são as nossas tabelinhas. E aqui nós temos a primeira, que ela vai nos trazer as seguintes informações: a receita total, receita média e marginal de uma empresa competitiva, que é claro, o nosso exemplo vai ser a produção de leite lá da fazenda do Zezinho, tá bom? Representada aqui na nossa tabela. Percebam que aqui na primeira coluna nós temos a quantidade de galões de leite produzidos. A segunda, temos o preço que é vendido cada unidade desses galões. Lembrando que a gente está falando de uma empresa e um mercado competitivo, então quem determina esse valor aqui é o mercado, por isso que ele é fixo dessa forma. E aqui na nossa terceira coluna temos a receita total, que é calculada com a multiplicação entre o valor do preço vezes a quantidade vendida. Então, exemplo, a R$6 vezes 1, que é a produção de galão, eu vou ter receita total igual a R$6. Mesma coisa para todas as outras quantidades, tá bom? Então, 2 vezes 6 é igual a 12. Então, e a nossa intenção aqui nessa tabela é entender essas duas últimas colunas aqui, que são as segmentações da nossa receita. Então, vamos falar um pouquinho sobre receita média, que é calculada com a receita total dividida pela quantidade de produtos fornecido. E também vamos falar um pouco sobre a receita marginal, que é igual... Desculpa, gato brigaram lá no fundo, tive que dar um grito neles. Então, a receita marginal é igual à variação, já vimos esse delta antes, então esse triângulo ele representa a variação entre a receita total dividido pela variação da quantidade. E o que essas resultados, esses dois valores vão conseguir nos demonstrar de informações? Então, elas vão conseguir nos responder duas questões, que são as seguintes, anotem aí no material de vocês. A primeira questão: qual é a receita que a fazenda recebe por 1 galão típico de leite? E essa resposta aqui, ela vai estar sendo respondida pela nossa receita média. Então, vamos fazer uma setinha aqui. A primeira questão é respondida pelos valores da receita média. A segunda questão é em relação à receita adicional que a fazenda vai receber quando aumenta a produção de leite em 1 galão. Então, a gente está aumentando uma unidade produzida. Quando eu falo de aumentar uma unidade, estamos falando de quem? De margem. Então, estamos falando da receita marginal. Então, essa segunda questão vai ser respondida pela coluna de receita marginal. E, pessoal, olhando aqui apenas para a nossa receita média, a gente pode observar uma característica importante, tá bom? E uma observação. Então, anotem aí. Quando, para todas as empresas, a receita média é sempre igual ao preço do bem. Então, olha que informação importante. Para todas as empresas, independente se ela está em um mercado competitivo ou não. Aqui na nossa aula, a gente só vai trabalhar o mercado competitivo, porque é onde a maioria das empresas do agronegócio se encaixam. Mas a gente vai ter uma outra definição em relação à receita marginal que não se aplica a todas as empresas.
Mas, nesse caso, falando de receita média, essa definição ela vai se aplicar para todas as empresas. Então, a receita média é sempre igual ao preço do bem. Por isso, percebam que em todos os valores aqui é 6, porque o preço do meu bem unitário é 6 para todo mundo. Já aqui, quando a gente fala de receita marginal e que ela vai estar nos respondendo a segunda questão, que é a receita adicional que a fazenda recebe quando aumenta a produção em 1 galão, então quanto eu vou ganhar a mais por unidade? Percebam que também está tudo 6 aqui, porém, o cálculo dela é diferente. E isso daqui ele vai variar conforme o mercado que essa empresa ela se encontra, tá bom? Então, observem essa segunda anotação aqui embaixo. Deixa eu apagar. Então, a receita marginal é igual ao preço do bem apenas em empresas competitivas. Então, no nosso caso, todas as empresas que vamos estar trabalhando dentro de um mercado competitivo, o preço do bem, que no nosso caso é R$6, vai ser igual à receita marginal. Por isso que aqui também está 6. Mas prestem atenção, se fosse uma empresa fora do mercado competitivo, uma empresa fora desse mercado com aquelas características que observamos no mercado competitivo, esses valores não vão ser iguais, tá bom? Mas para o agronegócio, vamos considerar esse conceito aqui. Então, agora que a gente já entendeu qual é a diferença dessa receita média e receita marginal, lembra, elas são bem parecidas, o cálculo delas é quase idêntico ao do custo, só que aqui muda que é receita, não é mesmo? E a resposta delas é bem parecida também com a resposta que a gente teve lá no custo, tá bom? Só que aqui na receita a gente tem essas duas observações. Então, aqui a observação em relação ao preço, esse preço aqui, ele é fixo, ele é igual. Esse valor é igual ao preço apenas das empresas competitivas e no caso da receita média, esse valor é igual ao preço em todas as tipos de empresa. Ok, prof. Mas e aí? Como que eu vou fazer para encontrar esse ponto de lucro máximo que é o desejo de todas as empresas do mundo? É simples, meus queridinhos. Vamos continuar aqui agora com a tabela 2 para a gente encontrar essa maximização do lucro, seguindo o exemplo da fazenda do Zezinho, tá bom? Então, ó, a primeira coluna nós temos a quantidade de galões que é produzida na fazenda. A segunda temos a receita total dessa fazenda, que é 6 vezes o número de galões. Então, aqui vai aumentando 6 vezes. Por quê? Porque a gente tem um preço fixo do mercado competitivo. Já a terceira coluna, ela vai nos mostrar o custo total da fazenda. O custo total, lembrem, ele inclui os custos fixos, que são de 3 nesse caso, porque mais os custos variáveis, que vão depender da quantidade produzida. Como que eu sei que esses custos fixos são R$3? Porque aqui, ó, percebam que na primeira linha eu não tenho nenhuma produção, então não tenho nenhuma quantidade produzida,
porém eu tenho a presença de um custo aqui. Então, por isso que eu sei que o meu custo fixo nesse exemplo é de R$3. Aqui na nossa quarta coluna, ela está nos mostrando o lucro dessa fazenda, que é obtido pela receita total menos o custo total. E se, vamos ver aqui o exemplo, se essa fazenda ela não produz nenhum litro de leite, o meu lucro vai ser negativo, porque afinal de contas eu não tenho nenhuma receita total, mas eu tenho custo. Já se eu produzir 1 galão de leite, eu vou ter um lucro de R$1. Por quê? Porque receita total 6 menos o meu custo total, que é 5, é igual a 1. A mesma coisa vale para todas as unidades aqui. Então, vamos lá. Qual que é o meu lucro quando eu produzo 2 unidades? Receita total, 12, menos o meu custo total, que é 8. Então, meu lucro total é de R$4. E como, gente, o objetivo do Zezinho é maximizar o seu lucro, ele vai escolher, então, uma quantidade que torne esse lucro o maior possível. E que aqui na nossa tabela, ó, como exemplo, temos que são R$7. São os nossos lucros máximos. E nós vamos obter esses lucros máximos de R$7 com a produção de 4 ou de 5 galões de leite. Há uma outra maneira de chegar a essa decisão de lucro máximo, que é uma maneira mais precisa de fazer essa aferição. Esse produtor ele pode encontrar a quantidade que maximiza o lucro comparando a receita marginal e o custo marginal. Então, olhando aqui na tabela, nós na quarta na quinta e na sexta coluna, nós temos o valor de receita marginal, e do custo marginal. E na nossa última coluna aqui, a gente tem as alterações no lucro, que vai nos mostrar a alteração no lucro causada por galão adicional de leite produzido. Então, vamos ver isso aqui numericamente. Então, vamos lá, gente, devagar e sempre. O primeiro galão de leite que a fazenda produz, então aqui, ela tem uma receita marginal de 6 e um custo marginal de 2. Assim, produzindo esse galão de leite, essa uma unidade de galão, eu vou ter um lucro adicional de R$4. Por quê? Porque saímos aqui do lucro de menos 3 para R$1 de lucro. Então, eu tenho essa alteração de R$4 no meu lucro. Então, ó, a alteração do lucro é a receita marginal menos o custo marginal. Então, 6 menos 2, 4. Vamos para outro exemplo aqui. Se eu estou produzindo o meu segundo galão de leite, então saio do primeiro e vou para o segundo galão. Eu vou ter uma receita marginal de R$6. E o meu custo marginal vai ser de 3. 6 menos 3 é igual a minha alteração no lucro, que é de R$3. Isso pensando que a gente saiu aqui, ó, de R$1 de lucro para R$2 de lucro, quando a gente faz essa migração marginal.
Então, a gente está saindo de uma unidade, que aqui é um produto, para o segundo produto. Então, aqui é uma alteração marginal. E o nosso lucro se comporta da mesma forma. Então, sai de R$1 para 4. E nesse caso aqui, o que eu tenho de alteração de lucro é R$3. Então, essa alteração no meu lucro sempre vai ser receita marginal menos o custo marginal. Aí aqui, gente, a gente tem uma informação bem importante. Então, vejam aqui no quadro. Enquanto a receita marginal for maior que o custo marginal, então, receita marginal é maior que o custo marginal, o aumento da quantidade produzida elevará o lucro. Então, quando eu tenho uma receita marginal maior do que o meu custo marginal, eu vou sempre ter uma elevação do meu lucro. Então, ó, limpando a nossa tabela para ficar mais fácil. Quando eu tenho a minha receita marginal ainda maior do que o meu lucro, ou que o meu custo marginal, eu tenho uma elevação do lucro. Então, percebam aqui que o meu lucro está subindo. Então, eu vou agregando essa alteração no lucro, mas eu sempre vou ter um aumento do meu lucro. Percebam que a alteração no lucro é o acréscimo de uma unidade para outra. Porém, aqui no nosso lucro total, que a gente observa, fica bem visível esse aumento do valor do lucro. Mas como a gente conversou, ó, percebam que eu ainda tenho lucro quando eu produzo tanto 4 quanto 5 galões, que eu tenho R$7 de lucro aqui. Observem que a partir do momento que eu produzo mais do que 5 galões, então aqui eu vou subindo a minha produção, essa situação, então, ela vai se alterando. Então, do 6º galão em diante, essa receita marginal, ela começa a ser menor do que o meu custo marginal. Então, aqui, a partir do 6º galão, a minha receita marginal, ela começa a ser menor do que o meu custo marginal. E isso começa a fazer o meu lucro baixar, então o meu lucro cair. Então, gente, como um resuminho aqui para a gente encontrar a nossa maximização do lucro, a gente pode partir por duas formas de avaliar. Vendo o nosso lucro total, então pela tabela a gente vai observar qual o ponto de maior lucro, então foi aqui no R$7. Ou então, que a forma mais precisa é utilizando o custo marginal e o custo e a receita marginal. Então, utilizando essas duas informações aqui em cima, essas duas colunas. E sempre que eu tenho o custo, a receita marginal maior, então aqui nesse quadrado, a minha receita marginal é maior do que o meu custo marginal, eu vou estar tendo um acréscimo, ó, observem que eu vou estar tendo um acréscimo do meu lucro. E isso vai estimular sempre o produtor querer aumentar a sua produção. Já quando a gente chega no ponto em que a receita marginal vai ser igual ao meu custo marginal, o que a gente tem? Esse é o verdadeiro ponto de maximização do meu lucro. Então, eu cheguei numa alteração zero do meu lucro. Nesse momento onde eu tenho a receita marginal igual ao custo marginal, é o meu ponto máximo de lucro.
Por isso que é uma forma mais precisa do que quando a gente observa apenas o lucro total. Porque no lucro total a gente tinha duas opções de produção, então de 4 e 5 galões. Observando a receita marginal e o custo marginal, a gente então encontra esse ponto que é que essas duas variáveis são iguais. E esse é o ponto exato de maximização do lucro de uma empresa. Mas caso eu não esteja avaliando essa tabela, não esteja avaliando os lucros da minha empresa, o que eu vou pensar quando eu chegar nesse valor? Eu vou começar a querer aumentar minha produção, porque eu não tenho contabilizando isso. Então, a partir do momento que eu aumento a produção de 5 galões, estimando que eu produziria mais, que eu lucraria mais, o que a gente vai observar é o contrário. Então, aqui, ó, a gente vai ter vamos ter que a nossa receita marginal é menor que o nosso custo marginal. E isso vai nos proporcionar o quê? Essa queda do nosso lucro total. E isso fica visível aqui, ó. A gente vai começar a ter queda nessa alteração do lucro. A gente tem pontinhos negativos, então a gente está produzindo menos dinheiro, né? A gente está tendo menos rentabilidade dessa empresa. E seria isso em relação à nossa atividade da teoria da firma. Então, o objetivo é sempre maximizar esse lucro. Gente, são bastante informações, mas são simples, são umas continhas bem simples, então revisem esse material. A gente vai conversando aqui do lado, mas a teoria da firma, a gente acaba esse conteúdo aqui, tá bom? Nesse slide temos algumas definições, todas já foram apresentadas durante a aula, então é só para vocês terem elas escritas nos slides, tá bom?